Graça e paz a todos os irmãos. Tô voltando aí para poder dar continuidade ao vídeo que ficou muito grande, vou ser bastante enérgico e rápido em minhas palavras, para não me demorar muito, para poder postar esse vídeo para muitas pessoas. Amém? Como eu estava levando uma mensagem, uma reflexão nessa tarde, e eu tive que sair para poder fazer um evangelismo, foi uma bênção, né? E eu quero deixar uma mensagem da parte de Deus para cada um de vocês, né? Que Deus possa usar cada dia mais. Amém? Não vou me demorar muito e já vou logo lendo a palavra de Deus aqui que está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, do 1 ao 8 ao 5. Amém? Do 1 ao 5, vamos estar lendo aqui a mensagem de Deus e vamos ver o que Deus tem aqui para dizer para nós rapidinho. A palavra de Deus vem dizendo que conjuro-te, pois, diante de Deus, né, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregueis a palavra, iste a tempo e fora de tempo. Redaguais, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Porque virás tempo em que não há tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amostrarão para si doutores conforme a sua própria corruptência. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobrios, em tudo sofrei as aflições, fazendo as obras de um evangelista, cumpre o teu ministério. Eu li isso no outro vídeo e eu estava falando de nós, evangélicos, que aqui é um despertamento de Deus para a nossa vida no evangelismo, na vida com Deus, na busca do Espírito Santo, né? No conserto, né? Com a nossa vida espiritual. Sabemos que Deus está aí para fazer maravilhas, né? Sobre as nossas vidas e precisamos dessas maravilhas. Mas devemos e temos que fazer a busca do Espírito Santo, do fortalecimento do Espírito Santo em nossas vidas. E quando eu li essa palavra, eu vejo que, como eu falei anteriormente, alguns possam ter visto esse vídeo anteriormente, mas eu já apaguei porque ficou cortado. E eu quero ser rápido aqui. A pandemia está aí e a pandemia está trazendo muitas dores, né? Mas nós que servimos a Deus, fazemos a vontade de Deus, não devemos temer a pandemia. Respeitar os decretos, respeitar tudo que é colocado para a segurança de nossa saúde, que precisamos de saúde para poder evangelizar, buscar almas, fazer a vontade de Deus, usando máscara, usando álcool gel, cuidando da nossa saúde, mas não deixando de cultuar, não deixando de ir à igreja, porque nós vemos que nós, servos de Deus, vamos em todos os lugares, no mercado, banco, né, como eu tinha dito antes, e vários outros lugares, com os cuidados. E acabamos, num momento de culto, não queremos ir à igreja por causa da Covid. Mas se você usa máscara no banco, você usa máscara no supermercado, na loteria, aonde for, onde você for no seu trabalho, você trabalha 12 horas, 8 horas, que seja,
Mas você usa máscara ali e você vai para o seu trabalho, você vai para o banco, você vai resolver seus problemas de máscara. E aí você não vai para a igreja? Por qual motivo? Não tem motivo, não tem justificativa não ir para a igreja, já que não existe um decreto de você não ter que ir para a igreja. E temos que ir para a igreja nos fortalecer espiritualmente, porque tudo o que está acontecendo é vontade de Deus em nossas vidas, nesse mundo. Orar pela nossa família, orar pelo mundo, orar pelo governo, orar pelo nosso presidente, pelo nosso prefeito, pela nossa cidade, pelos nossos familiares, pelos nossos pastores, pelos nossos irmãos, pelos enfermos, pelos que estão encarcerados. Temos que orar, não só na nossa casa, mas nos fortalecer também na casa do Senhor. E quando eu tinha visto aqui a palavra de Deus, que vem falando que conjura-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, aqui é Paulo falando, né? Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino. Então, o julgamento vai existir na vida do crente, vai existir. Temos que fazer a vontade de Deus. Aqui Paulo estava falando, ele estava se expressando, ele estava ensinando a Timóteo, porque ele já estava chegando ao seu fim, né? Combati um bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé, né? Então ele já está chegando no seu fim, né? Mas nós temos que fazer muito mais, temos saúde para isso. É só a gente se colocar na posição que Deus quer. E eu estava vendo aqui, em minha Bíblia, tem algumas explicações. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos rapidamente, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vai falar sobre não sofrerão a sã doutrina, que está lá no versículo 3. Porque virão tempos em que não sofrerão a sã doutrina, ou a doutrina santa, mas tendo comichão nos ouvidos, amostrarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências ou vontade, né? Então o que acontece? Aqui temos 4 tópicos, né, que vão falar um pouco sobre isso, mas eu queria falar sobre essa sã doutrina. O primeiro tópico vai falar sobre a sã doutrina. Serei rápido, né? Não sofrerão a sã doutrina. Muitos professarão ser cristãos, frequentarão as igrejas e mostrarão que serve a Deus, mas não aceitarão a fé apostólica original, né, do Novo Testamento, nem as exigências bíblicas ordenados que o crente separe-se da injustiça, né? Aqui está falando que tem muitos crentes que não aceitam a palavra de Deus quando vem com espinho, quando vem com regulagem, quando vem com uma doutrina mais pesada, para se consertar, para fazer a vontade de Deus, né? Aí muitos perguntam, como é isso? Eu vou dizer a vocês que muitas das vezes nós falamos, você tem que exercer o seu ministério, fazer aquilo que Deus te chamou para ser feito na casa de Deus, e você não quer. Você já não está aguentando a sã doutrina, porque o tempo está difícil para todos nós, né? Você pode estar ouvindo esse barulho aí no telhado, que está chovendo aqui, e começou a chover um pouco forte agora, né? Mas não empata em nós de nada fazer aqui a obra de Deus. Então eu vejo que pessoas não aceitam a palavra mais rígida, né, da parte de Deus na sua vida. E isso é a sã doutrina do Senhor, que muitos não aceitarão, porque está chegando o fim dos tempos.
E nós estamos desapercebidos disso e temos que nos aperceber dessas coisas quanto a tempo. Amém? Então, a palavra do Senhor, ela vem nos falar tremendamente, né, sobre essa sã doutrina, que muitos não aceitarão, né? Muitos procurarão igrejas, né? Vai existir falsos profetas que falará para você coisas que vão acalentar o seu coração, né? A sua carne, mas não o seu espírito. Não o seu espírito. Porque nós viemos para sermos corrigidos, fazer a coisa certa, para termos uma mudança espiritual em nossas vidas. E temos que fazer isso quanto antes. Aí vem também uma particularidade na Bíblia que diz aqui: desviarão os ouvidos da verdade. Desviarão os ouvidos da verdade. Que está aqui mesmo também, né? No versículo 3 também, né? E no versículo 3 também, né? Na parte B aqui, que eles desviarão o seu ouvido da verdade, porque não vão querer ouvir a verdade de Deus. A verdade de Deus dói e muitos não vão aguentar essa sã doutrina. Muitos não vão aceitar essa sã doutrina. Por quê? Porque não vão querer aceitar a verdade de Deus. Se Deus chamou você para evangelizar, vai evangelizar, meu irmão. Esse negócio de o evangelismo não foi para mim, né? Meu chamado não é de evangelismo. Tem um monte de crente falando que meu chamado não é de evangelismo, que meu chamado é para pregar, meu chamado é para louvar. Vamos parar com isso, irmão. Vamos parar com isso, crente. Tem muita gente, hoje eu passei pelo meio de um campo de futebol, onde eu e meu filho, minha esposa e minha filha, entregamos hoje panfletos a um bocado de jovens, e a maioria deles estão no mundo das drogas. E teve aquela aceitação daquele panfleto, daquela palavra, né? Convidei a vir à igreja. Eu estou fazendo a minha parte com o servo do Senhor, que fui chamado para fazer isso. Não é esse negócio de que eu fui chamado para pregar, eu fui chamado para louvar, eu fui chamado para tocar, eu sou levita da casa de Deus, eu sou pregador da casa de Deus. Não! Eu sou o que sou porque Deus me chamou para ser, como a palavra do Senhor aqui diz, no versículo de número 5, né? Mas tu ser sobrio e tu sofrerás as aflições. Sabe o que quer dizer com isso? Que nós que fazemos a vontade de Deus, nós que estamos aí na luta, na batalha, não estamos desanimando, estamos indo para a igreja, se cuidando sim, mas indo para a igreja, fazendo a vontade de Deus, né? Sofreremos aflições, e estamos sofrendo aflições, dores, e não estamos nem aí. Vamos fazer a vontade de Deus, porque é isso que Deus nos chamou, foi para isso que eu exerci, né, o meu cargo de servo do Senhor. A palavra diz assim: fazeis a obra de um evangelista. Ele não está falando comigo, ou com um missionário, com um pastor, com um pregador, com um obreiro, não. Ele está falando com todos aqueles que servem a Deus. Fazer a obra de um evangelista, que é você, onde tiver a planta dos seus pés, você falar de Deus, você pregar a palavra de Deus para aquele povo, para aqueles que necessitam. Por que a palavra está falando isso? Porque aqui está dizendo, porque cumpre o teu ministério. Ministério, meu irmão, não é o ministério de rodar. Isso aí é mistério. Ministério é você cumprir aquilo que Deus ordenou para você fazer debaixo desse céu, né? E falando dessa pandemia, falando de evangelismo, falando daqueles que não vou por causa da pandemia, eu não vou por causa disso, eu não vou por causa daquilo. Meu colega me chamou a atenção numa coisa que eu falei aqui, e eu vou repetir, mas de forma certa, correta, porque Deus nos chamou para fazer a vontade dEle, Ele nos protege, e Ele coloca anjo ao nosso redor para nos proteger.
E o inimigo está ao nosso derredor para querer nos estragar, para querer nos atrapalhar, para colocar na nossa mente, muitas das vezes, sentimentos que não convêm de Deus. E é momento de nós nos colocar na posição que Deus quer. Amém? Eu gostaria muito de falar mais sobre a obra do Pai, porque Deus, Ele é bom com a gente. Eu não vou parar de fazer a obra de Deus, porque foi Deus que me deu essa força, foi Deus que me deu a saúde, foi Deus que me deu o fortalecimento, me deu uma família, me deu o Espírito Santo para poder assim proclamar a palavra do Senhor aos quatro cantos, se assim eu tiver oportunidade. Mas enquanto eu não tenho para ir em quatro cantos do mundo, eu vou nos quatro cantos da onde eu estou, na minha cidade, no meu bairro, no meu vizinho, fazer a obra de Deus. Você que é cristão, você que é evangélico, que você que serve a Deus, não importa a posição agora, não há um momento de ficar olhando posição, quem está lá, quem está cá, quem está pregando, quem está no banco ouvindo, quem está louvando, quem não está louvando, quem está tocando, quem não está tocando, quem está limpando a igreja, quem não está limpando a igreja, quem é pastor, presbítero, missionária, evangelista, bispo, não importa a posição, no momento que nós estamos vivendo, é momento de nos juntarmos, começarmos a ganhar almas para Cristo, o quanto antes, o quanto almas nós pudermos ganhar para Jesus, usando tudo que nós temos da palavra para poder nos beneficiar com essas almas, vamos fazer, porque é a verdade de Deus aqui na Bíblia. Vamos buscar almas, irmãos, porque Deus quer assim. Amém? Fiquem com Deus, que Deus continue abençoando a sua vida. Em cada dia, em cada momento, Deus é contigo. Amém? Fiquem com Deus, um abraço e Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo para todos poderem se dispersar, pensar melhor naquilo que você veio fazer para Deus. Amém? Tenha uma ótima noite e fique com Deus.